Amigos queridos, às primeiras horas da manhã deste dia nos reunimos em nome de Jesus, na confiança de que espíritos amoráveis são conosco, socorrendo as nossas profundas necessidades. Buscamos nesta hora, Senhor, em seu nome, mergulhar o nosso pensamento nos ensinamentos de vida eterna. Socorre, Senhor, a nossa indigência espiritual e permita, Mestre, que em seu nome possamos buscar a luz da verdade. Que os nossos passos possam estar retilíneos ao seu Evangelho e que os nossos braços, ao se estenderem, estendam também os nossos sentimentos uns em benefício dos outros, onde quer que estejamos, hoje e sempre. Que esses espíritos sublimes, que aqui presentes estão apostos, responsáveis por este Evangelho, encontrem em nossos corações sentimentos favoráveis à sua livre manifestação. Ampara-nos nesta hora, Senhor, e guarda-nos em sua paz, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10º, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E o capítulo se encerra dentro desse item da indulgência. Ele encerra com a indulgência com 3 perguntas de São Luís. Essas 3 perguntas estão relacionadas a como precisamos ver o outro. Se nós vamos ver o outro sentindo, se nós vamos ver o outro com a lente da maledicência, se nós vamos ver, sentir e perceber o outro com o sentimento da indulgência. Então a pergunta 19 diz assim: ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? A repreensão pode ser um cuidado para limitar que o outro continue errando. Isso é um bem. Mas pode ser, muitas vezes, uma forma de denegrir o outro. Evidenciar o mal do outro, a grande maioria das vezes, tem uma conotação de crítica, de julgamento, e aqui o Evangelho diz de denegrir. Então, é muito importante nós termos claro, quando estamos, principalmente aqueles espíritos a nós vinculados pelos laços do compromisso, né? Não somos perfeitos, mas até onde chegamos conosco podemos levar alguém. Essa é a exata proporção. E então a pergunta 20 diz assim, que é uma continuação desta: será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Ainda outra vez, é repreensível observar as imperfeições? Não, porque é um ato do discernimento, quando isto visa a caridade. E quando isto retira o outro do mal coletivo. É muito importante nós estarmos bem claros com isso. Agora, observar as imperfeições do outro apenas com o prazer mórbido de diminuí-lo, isto é um ato contrário às leis divinas, né? Então, e a 21, que vai encerrar o capítulo, porque nós estamos desenvolvendo um pensamento sobre isso, né? Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem,
Essa questão é muito delicada e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Vamos refletir sobre isso, né? Dificilmente os nossos atos, as nossas vibrações causam tão somente prejuízo a nós mesmos. Porque nós estamos num mundo de relacionamentos. E aquilo que eu faço comigo necessariamente respinga em muitos. Necessariamente encontra no outro o limite da minha expressão. Então, qual seria o ato que tão somente, intimamente, faria mal a mim mesmo? Alguém pode pensar, os vícios. Mas será que os vícios vão prejudicar só aquele que o possui? Ou interfere sobremaneira na reconciliação dos desafetos, na construção do perdão dos relacionamentos, na convivência harmoniosa em família? Então, será que prejudica um só? Aí alguém pode dizer, não, mas tem um que é mais secreto ainda do que os vícios, é o pensamento. Como se o pensamento não fosse imagens vivas que nós depositamos no meio em que vivemos. E essas imagens vivas do pensamento, contrário ao bem e à verdade, pensamentos totalmente enganosos, ilusórios, ou até na maledicência, ou na malevolência, esses pensamentos doentes que nos acometem são imagens mentais que eu crio e deposito na minha psicosfera, no meu entorno vibracional. Então, aqueles que convivem conosco vão absorver dessas emanações doentes. Quantas crianças apresentam grandes distúrbios de comportamento e ninguém, entre mil aspas, sabe por quê? Se os pais aparentemente são adequados, mas ninguém está dizendo para esses pais sobre as suas imagens mentais, que são ali expandidas naquele ambiente, e a criança convive com aquele cenário e absorve aquelas construções como suas, porque a criança ainda não tem discernimento. Ele passa a absorver e a ser regido por essas formas mentais que um dos pais ou os pais vivem naquela casa. E depois, numa anamnese com a criança, ninguém vai saber por quê. Aquela criança apresenta aquele comportamento. Então, dificilmente, ou nós não encontramos ainda, nenhuma imperfeição de uma pessoa que não prejudicasse outra. Porque nós somos o levedo que fermenta a massa. Qual a levedura que eu deposito no mundo em que eu vivo? Eu estou fermentando o quê? Naquilo que eu faço comigo mesmo? Então, é uma questão delicada, porque não vai adiantar você revelar para ele o mal dele. Porque isso seria apontar a dificuldade. E a pessoa pode dizer, ok, e ficar nisso. A doutrina espírita, ela nos alimenta de recursos para levar o outro ao ato de refletir sobre si mesmo, para que ele se perceba, para que ele se arrependa, para que ele seja alimentado na sua vontade para querer fazer a sua transformação. E nós nada faremos pelo outro nesse sentido, da sua transformação. Faremos o bem para o outro e ele pode absorver desse bem. Mas a ação transformadora do Espírito é um ato de consciência de quando ele diz que ele não quer mais aquilo para si. E aí nós seremos sim capazes de reverter qualquer quadro
doente onde estivermos mergulhados. Então, é útil revelar o mal do outro? Revelar para quem? É importante que o outro saiba de si, isso sim, não a multidão de aflitos. Mas que se aquela pessoa estiver fazendo um mal coletivo para a humanidade, aí sim. Mas por esse mal, se pode causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Às vezes, nós todos que lidamos com muitos grupos, né? Às vezes nós temos um dos nossos muito enfermos no grupo. E se o grupo não estiver muito vigilante, aquele espírito vai fazer um processo de contaminação, de infiltração naquele grupo. Assim muitos grupos se desfazem, assim muitas hostilidades se estabelecem nos grupos de convivência, porque nós precisaríamos socorrer aquele que inadvertidamente ou intencionalmente que seja, está se infiltrando no bem para prevalecer o mal. Então, a força equilibrada do grupo, seja um grupo familiar, seja um grupo de convivência, sejam grupos na casa espírita, nós vamos compreender que há necessidade, mesmo que haja choro e ranger de dentes. Assim disse Jesus. Mesmo que haja choro e ranger de dentes, que a pessoa insista em permanecer onde ela não é adequada, ela precisa ser amparada para ser colocada em situações onde ela possa crescer mais. Então, se as imperfeições de uma pessoa podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria. Então, essa é a reflexão que a gente está encerrando esse capítulo. E só entrando nessa lição que a Ana depois vai dar seguimento, que é a lição Discernimento e Amor, do livro Companheiro, diz Emmanuel: natural, examines no mundo os problemas de comportamento. Que é isso tudo que as 3 últimas perguntas sobre a misericórdia nos conduziu o pensamento. É natural e nós diríamos é necessário, porque o espírito precisa iluminar a razão, tendo como pilar o discernimento. Nós temos dito todas as vezes que nos foi oportuno dizer que está havendo na moral social vários equívocos quanto ao discernimento do bem e do mal. E as coisas equivocadas, totalmente dissociadas da verdade, estão no mundo como sendo coisas comuns. E todas as pessoas estão se acostumando com aquilo que é absolutamente contrário às leis divinas. Então, por que será que o espírito, até o século XXI, onde estamos, com tanta tecnologia, com tanto discernimento para as coisas da matéria, não construiu ainda o discernimento para as questões do espírito? Porque uma pessoa pode saber diferenciar substâncias, ter esse discernimento, mas ela pode não saber diferenciar moralidade de imoralidade. Então, esse momento, o discernir para as questões do espírito, é que o Evangelho vai nos trazendo passo a passo de como construir isso em nós. Examinar no mundo os comportamentos.
discernir o certo do errado. Não tem meio termo, meio certo, mais ou menos errado. Contemporizar com aquilo que é absurdo para a evolução do espírito já não é mais nosso tempo. Já não é mais o nosso momento. Entender o que auxilia e o que prejudica é importante. E quando puderes, é justo procures erradicar com amor o mal que desfigure as peças do bem, com o zelo do lavrador, quando retira a erva invasora do corpo da árvore. Então, se você vai retirar os cipós que podem matar a árvore, se já é tempo de separar o joio do trigo, esse é o momento que nós queremos convidar a todos a pensar sobre si. Será que eu já estou no tempo de maturidade do trigo para arrancar o joio que está em mim? E arrancar? É o momento da humanidade. Entretanto, em qualquer processo de corrigenda, deixa que a compaixão te ilumine, deixa que a misericórdia se construa no seu íntimo. Ilumine o pensamento para que o ideal de justiça não se lhe faça um deserto no coração. Então, o momento não é só, olha, isso está acontecendo. O momento é como, que método nós vamos utilizar para erradicar de nós a erva daninha, que por eu estar confundido entre o bem e o mal, por invigilância permitir que essa erva daninha tomasse conta do meu campo mental. E hoje fico num emaranhado de situações e eu digo, então me perdi. Perdi a diretriz da minha evolução. E a operação de retirar de nós a erva daninha é uma operação sofrida, mas ela é o único recurso da lei de Deus para nos reconduzir aos trilhos seguros do nosso progresso. Então vamos refletir. Nós estamos encerrando esse capítulo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e eu gostaria de ler os subtítulos desse capítulo para uma reflexão de fechamento momentâneo desse capítulo. Então, esse capítulo traz para nós perdoai para que Deus vos perdoe. Reconcilia-te com os teus adversários. O sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho. Não julgueis a fim de que não sejam julgados. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. O perdão das ofensas, a indulgência. E ele encerra esse capítulo com essas 3 perguntas de São Luís. Então, quando nós observamos o conteúdo desse capítulo, nós vamos entendendo assim: o espírito, ele precisa da verdade para viver. Porque sem a verdade, nós apenas existimos. Para que nós possamos viver como espíritos, nós temos que alimentar todo o tempo todo, o nosso campo mental da verdade. Nós temos que absorver esta verdade para que possamos ter um viver 100% de acordo com as leis divinas. E o Evangelho que Jesus nos trouxe é esse roteiro luminoso da verdade para que nós possamos aprender a discernir. Porque o discernimento, além de nós considerarmos o que é certo e errado, o que é bem e o que é o mal,
nós temos que considerar o que é a verdade e o que não é a verdade. Porque o espírito que não vive de acordo com a verdade, ele vive numa realidade que ele cria para ele, mas que não é a realidade de fato. É uma realidade ilusória. O espírito que não alimenta o seu campo mental da verdade, ele vive na paralela dele mesmo. Ele não está num processo consciente. E o discernimento fica muito comprometido. Então, quando Kardec faz esses questionamentos a São Luís, que é o coordenador espiritual da casa espírita que Allan Kardec funda em Paris, quando ele faz esses questionamentos, é para que nós possamos realmente nortear a nossa vida nestas respostas que devem ser para nós um farol a iluminar todo o tempo todo a nossa vida. Então, muitas vezes nós ficamos na dúvida, muitas vezes nos vem uma dúvida se nós devemos ou não apontar o erro de alguém. Muitas vezes vem ao nosso pensamento essas dúvidas que Kardec quer esclarecer com esse Espírito São Luís. Então, quando ele pergunta, não sendo perfeito, nós temos o direito de repreender o nosso irmão, não sabendo ainda agir sempre da melhor maneira, nós temos o direito de repreender alguém? Essa pergunta, ela precisa ser feita por nós, porque há muitas pessoas que nunca fizeram essa pergunta. E se fizeram, autorresponderam. Mas como que eu respondo uma pergunta se eu não tenho conhecimento sobre o assunto? Porque eu só poderia responder uma pergunta se eu tivesse profundo conhecimento. E quantas vezes a gente faz uma pergunta, a gente mesmo responde, como se nós fôssemos doutores no assunto. Fôssemos sumidades naquele tema, né? Então, uma grande porcentagem da humanidade, quase a totalidade, nunca fez essa pergunta. Aqueles que ousaram responderam por si mesmos. Por isso que ele faz a pergunta para o espírito que já vive a resposta. Porque quando a gente responde de acordo com a verdade, é porque a gente já vive a resposta. Então, esses espíritos, eles têm essa capacidade de responder à verdade vivenciada por eles. E quando ele responde seguramente não, podemos parar aí, não precisa nem dar a sequência. Aceita de uma vez, né? Nós temos que aceitar de uma vez por todas, que estando longe da perfeição, não é possível, não devemos de maneira nenhuma repreender ninguém. Isso não significa, de maneira nenhuma, lógico que nós não estamos falando aqui, né, amigos, em relação às crianças, né? Porque a criança, ela não tem discernimento e ela precisa de educação, né? O jovem até certa idade, nós não estamos falando dessa categoria, mas nós estamos falando de adulto para adulto. Mesmo que esses adultos estejam na fase infantil. Porque repreender
o que é repreender? Repreender nem sempre ou quase nunca auxilia. Vamos pensar às vezes que nós fomos repreendidos. Então, se repreender não auxilia, o que auxilia? Nós temos que nos perguntar. O que nos auxilia quando nós erramos? Cada um de nós tem que responder. Quando nós nos surpreendemos em erro, alguém chegar e acabar com a gente, ajuda? É uma pergunta. Ajuda? Né? Então, e repreender, no sentido que ele está colocando aqui, é isso. Não ajuda. E além de não ajudar, não está de conforme com as leis divinas. Agora, bom, então, Kardec continua com as perguntas. Então, se não deve repreender, deixa todo mundo agir como quiser, vamos voltar para a época das cavernas, não vamos ter a justiça dos homens, vamos deixar cada um agir como animal, né? E tudo certo. Será que é essa a resposta? Então ele faz uma segunda pergunta. É repreensível observar as imperfeições dos outros quando isso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não seja divulgado? Então, de novo ele vai responder. Nós precisamos ter o discernimento para observar as dificuldades, os erros, os equívocos, as imperfeições, o certo do errado, para que a nossa mente não se acostume a permanecer num estado de indiferença. Ele fez o mal, esse é problema dele, deixa ele para lá, e tudo bem, tudo certo, eu não tenho nada com isso, eu estou sendo misericordiosa com isso, estou sendo caridosa. E aí ele esclarece que de maneira nenhuma, que nós temos que ter discernimento, que nós temos que enxergar o certo e o errado e contribuir com o que temos de melhor para que aquela situação se modifique, principalmente através dos nossos exemplos. Aí que ele esclarece, né? E por fim, como a Célia leu hoje, há esse questionamento se há casos em que realmente seja útil revelar o mal de alguém. E a gente sempre gosta, né, de alguns exemplos que são assim, muito importantes. A gente sempre cita o mesmo, porque ele é tão marcante, e foram os amigos espirituais que deram esse exemplo, né, tem na Revista Espírita. Se uma pessoa enlouquecida pega uma substância tóxica e vai colocar numa caixa d'água que vai matar 200 mil pessoas, o que a gente tem que fazer? Pegar um megafone, de preferência nós e um monte de gente, e gritar para todo mundo que tem uma pessoa pondo água, substância tóxica na caixa, e que ninguém beba água. Então nós estamos delatando aquela pessoa numa situação de emergência, né? Nós estamos prejudicando essa pessoa, sim, até certo ponto, mas ao mesmo tempo tentando protegê-la dela mesma. E quando nós pensamos dessa maneira, que muitas vezes delatar alguém é protegê-la dela mesma, para que não lhe aconteça um mal maior. Então, em quem eu estou pensando quando eu faço aquilo? Eu não estou pensando em mim. Eu não estou pensando que essa pessoa pode me identificar e mandar me matar. Eu estou pensando nela. Eu estou no esquecimento de mim mesmo e delatando para que esse espírito seja protegido.
Então, entrar em contato com essas verdades de vida eterna e todos os dias da nossa vida lembrar desta verdade e fazer com que ela faça parte das nossas atitudes, da nossa vida cotidiana, é estabelecer dentro de nós a verdade. E essa verdade vai nos auxiliar no processo de discernimento. Essa verdade vai clarear os nossos passos, vai nos tirar do torpor da indiferença. Então o espírito, ele precisa entrar em contato com as realidades espirituais. Ele precisa entrar em contato com essa verdade para que ele adentre na realidade do espírito. Porque a realidade do espírito, ela é a base da realidade do espírito é a verdade. Então, toda vez que o espírito compreende isso e mergulha seu pensamento nisso, estrutura a sua razão nisso, toma isso como verdade, ele começa a ter a saúde espiritual. Fora disso, a gente tem que tomar caixas de remédio, de vez em quando ser internado, muitas vezes ficar em ambiente sozinho, porque ninguém nos tolera. Por quê? Porque escolhemos viver numa realidade paralela onde a verdade não tem aderência em nós. A gente quer viver do nosso jeito, com as nossas opiniões, e pronto. E quem quiser que nos tolere. E o Evangelho é tudo o contrário. Como que é a verdade mesmo? Diz aí para mim que eu quero viver. Pronto. Eu me curo. Porque eu entro na realidade. E saio das fantasias e das ilusões. Então a importância, né, amigos? A importância da gente ler esse Evangelho para sairmos das loucuras que criamos para nós. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, divino amigo das nossas vidas, que nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, rogamos o Seu amparo, a Sua misericórdia, para que possamos, Mestre, nos entregar a este Evangelho, introduzir estas verdades de vida eterna, que hão de nos fortalecer, que nesta hora abençoada, Senhor, possamos nos entregar mais e mais a esse entendimento, para vivermos de acordo com o que Jesus nos ensinou, com aquilo que Ele exemplificou para nós no seu viver. Que tenhamos a coragem de nos fazer melhores a cada dia. Abençoa-nos, fortalece-nos e ampara-nos, para que nós possamos ver o que ainda não vemos, sentir o que ainda não sentimos, das realidades espirituais.
Ampara, Jesus, todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que eles possam, Senhor, serem visitados nesta hora, motivados na sua intimidade, a despertar suas consciências, para sentir a glória do seu amor, Senhor. Que nesta manhã tão luminosa, que nos encontramos em seu nome, possamos aproveitar a cada segundo para nos fazermos melhores. Que possamos envolver aqueles que nos cercam com todo o nosso amor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.